Fala pessoal, Borges aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje aqui diretamente do Egito, mais especificamente do Cairo, no melhor hotel do Egito, com direito à vista aqui para uma das pirâmides mais famosas, pirâmide de Gizé, como eles chamam aqui, ou pirâmide de Gizé, como a gente conhece aqui no Brasil. E bom, bora lá, eu sei que muita gente conhece a minha história, muita gente sabe que eu saí do -0 praticamente, comecei a empreender, em praticamente 2 anos conquistei minha liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, me tornei multimilionário, ajudei milhares de pessoas a conseguirem o mesmo também, só que o que muitas pessoas ainda não sabem, ou pelo menos o que eu ainda estou revelando aqui de forma totalmente gratuita no YouTube, é sobre os principais pontos da minha jornada, porque sim, é muito importante você saber a história de uma pessoa que teve sucesso e principalmente de uma pessoa que saiu do zero e conseguiu ter sucesso saindo do zero. Só que mais importante do que a história, do que você conhecer a jornada da pessoa, é você entender quais foram os pontos primordiais dentro da jornada dessa pessoa. Portanto, no vídeo de hoje eu vou revelar as 5 principais coisas que eu fiz durante esse período, ou seja, as principais coisas que foram responsáveis por todo o meu sucesso nesse período e que fizeram com que eu me tornasse multimilionário aos 23 anos de idade. A primeira coisa que eu fiz para me tornar uma pessoa rica foi desapegar do dinheiro. E desapegar do dinheiro significa dizer que você reconhece que você deve utilizar esse dinheiro, que você deve investir esse dinheiro para gerar mais dinheiro e ainda que você deve correr o risco de perder esse dinheiro caso seja necessário quando você está buscando por alguma coisa. Então muitas pessoas têm uma mentalidade de escassez em que elas estão submersas numa espécie de lavagem cerebral em que elas, por exemplo, aceitam gastar 60, 70 reais no McDonald's comendo um lixo de comida que só vai prejudicar a saúde delas, mas ao mesmo tempo elas se recusam a pagar 20 reais num livro ou 20 reais num tipo de conteúdo que pode transformar totalmente a vida dela dali pra frente. Ou então muitas vezes a pessoa está diante de uma grande oportunidade de empreender, de pegar aquele dinheiro e investir em algo que vai gerar mais dinheiro para ela e mesmo assim ela não entra naquele tipo de empreendimento porque ela considera que o risco que ela vai correr é muito maior do que o benefício ou os frutos que ela pode colher lá na frente. E aí ela simplesmente não faz por conta do medo de perder esse dinheiro. E existe uma frase que me impulsionou bastante que foi a seguinte: quem não está disposto e não aceita o risco de perder também não merece ganhar. Cara, literalmente você não pode ser apegado ao dinheiro. Foda-se se você vai investir em alguma coisa, se você vai perder isso. Dinheiro, você sempre encontra uma maneira de recuperar. E outra coisa que você tem que entender: dinheiro gera dinheiro. Então se você está começando algo, ou então até mesmo se você já começou a ganhar dinheiro, você tem que trabalhar cada vez mais em cima desse desapego, porque uma das principais funções do dinheiro é justamente a geração de mais dinheiro. Então hoje eu conheço 2 tipos de pessoas que ainda não são extremamente ricas. A primeira delas é aquele tipo de pessoa que não ganha absolutamente nada devido ao fato delas não terem a capacidade de pegar o pouco que elas já têm, trabalhar em cima daquele pouco, ou então gerar uma determinada quantia para poder multiplicar aquela quantia. E o segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que já tem uma vida relativamente boa, confortável, é considerado de classe média, mas é o famoso pão duro ou então o famoso conservador, ou seja, ele deixa de ganhar muito, mas muito dinheiro porque ele não quer trabalhar aquele dinheiro que ele já tem. Aquele dinheiro só fica lá parado, não serve para nada. Em vez de ele pegar aquilo ali e utilizar para multiplicar, não. Ele tem apego àquela quantidade que ele tem e ele não trabalha esses recursos. Inclusive, teve uma época que eu estagnei meus resultados por conta dessa questão de apego. Por quê? Para sair do ponto zero, eu tive que me desapegar. Eu tive que entender que eu não tinha nada, que eu ia ter que gerar um pouco e através daquele pouco que eu ia gerar, eu ia multiplicar, eu ia pegar aquilo ali que com muito esforço eu tinha gerado e ia colocar para trabalhar
para multiplicar. E aí eu fiz isso, multipliquei até que eu cheguei no meu primeiro milhão. E quando eu cheguei no meu primeiro milhão, foi onde o apego começou a voltar. Então eu pensei, pô, eu não posso sair mais desse ponto aqui. Agora eu tenho 1 milhão na conta, eu sou considerado milionário. E se amanhã aparecer uma oportunidade em que eu tenha que colocar 200 mil nessa oportunidade, eu não posso fazer isso porque eu tô aqui extremamente apegado a esse dinheiro. E eu só posso subir o meu valor na conta, eu não posso abaixar. Por mais que eu abaixe um pouco agora, mas depois esse valor volte multiplicado por várias e várias vezes. Então eu tava nessa espécie de apego, voltando a esse apego, mas isso foi algo passageiro que eu percebi muito, mas muito rápido e consegui corrigir de forma rápida também. Portanto, a lição número 1 é essa: desapegue do dinheiro, entenda que ele é o seu cérebro, entenda que ele não é um fim, que ele não é o principal objetivo, ele é apenas um meio para chegar naquilo que você tanto quer. Então é isso aí, galera. Acabei de tomar café ali, com a vista para as pirâmides, e agora são 11h25. E bom, você vai perceber que se você for pesquisar aí as maneiras que você tem para ganhar mais dinheiro, entre aspas, se tornar uma pessoa rica, você vai encontrar diversas opções. Eu, por exemplo, hoje conheço umas 20 maneiras de ganhar muito, mas muito dinheiro só através da internet. Mas isso significa que eu executo essas 20 maneiras? Significa que eu vou conseguir ganhar muito ao mesmo tempo com essas 20 maneiras? Ou melhor, significa que essas 20 maneiras são boas para mim? São boas para o estilo de vida que eu quero levar? E a resposta é não. Então a segunda coisa que eu fiz foi encontrar a melhor opção. Exemplo, no momento que eu estava começando ali no mercado digital, em que eu comecei a empreender, em que eu comecei a moldar a minha mentalidade, eu ainda não tinha largado a faculdade. Então eu estava na faculdade, fazia faculdade em período integral, e nos finais de semana eu fazia bicos para poder me sustentar. Então eu acordava às 5 horas da manhã todo santo dia, pegava metrô lotado, chegava em casa às 10 e tinha que arrumar as coisas, fazer marmita para no outro dia acordar cedo e começar tudo de novo. E ainda no final de semana eu não tinha tanto tempo. E como aquela forma era a forma como eu estava me sustentando e como eu tinha ali, entre aspas, uma garantia de vida, pelo menos para futuramente, eu não queria largar tudo aquilo ali do nada para começar a empreender na internet. Então, dentre essas várias opções de ganhar dinheiro que apareceram para mim, eu tive que encontrar uma onde eu pudesse automatizar ao máximo as minhas vendas. E aí, como eu falei, a esse ponto eu só queria fazer uns R$1.500 por mês para começar, só para eu poder melhorar um pouquinho a minha situação de vida. E aí então eu encontrei qual seria essa melhor opção para mim através dessa única opção que eu escolhi. Eu consegui atingir esse meu primeiro objetivo inicial, que era ganhar uns R$1.500 por mês, e hoje através dessa única opção eu faço um pouco mais de 1.500 por hora. Então a segunda lição que eu deixo para vocês é essa: você vai se deparar com um mar de informações, você vai se deparar com um mar de opções, mas você tem que ter sabedoria para poder escolher a melhor opção para você. E bom, agora são 11 horas, um pouco mais de 11 horas, 11h20. Estou indo agora para o quarto, vou trabalhar por cerca de 1 hora, 1h30 em alguns projetos aqui que estão em andamento, e no restante do dia, então praticamente todo dia e a noite livre, só para aproveitar aqui o hotel. Bom, já terminei aqui o que eu tinha para fazer, até um pouco antes, e por coincidência o que eu estou fazendo agora possui estreita relação com o terceiro tópico. Então nesse exato momento eu estou desenvolvendo um novo produto que eu vou vender através da internet. Eu tenho certeza que eu vou faturar milhões com esse produto. E hoje muitas pessoas me perguntam quantos produtos eu vendo na internet. E eu vendo tantos, mais tantos, que às vezes eu até perco as contas, fica até difícil de responder. Porque de fato hoje eu vendo muitos produtos e às vezes, sei lá, eu pego um nicho aí que eu vendo um produto para a pessoa primeiro, e aí depois esse primeiro produto tem uma esteira ali enorme de outros produtos que são ofertados para ela, tem mais 2 produtos, e aí se ela recusar aqueles 2 produtos, aparece mais 3 opções, enfim. Então hoje eu vendo uma infinidade de produtos. Só que no meu começo eu entendi que esse não seria o melhor caminho, ou seja, que eu tinha que focar em uma única coisa
de cada vez. Então, dentre as diversas opções de estratégias ali que eu tinha para executar, eu consegui escolher a melhor para mim, e dentro dessa estratégia de vendas eu poderia vender diversos produtos só com essa estratégia. Só que se eu tentasse vender vários produtos ao mesmo tempo, eu nunca ia conseguir vender muito nenhum desses produtos. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu comecei com um produto só, montei minha estrutura para aquele produto, comecei a vender ele, automatizei tudo, e quando eu já estava vendendo muito, tendo um bom resultado com esse produto, aí eu fui lá e comecei a escalar. Peguei e comecei a vender mais outro produto. Então nesse momento eu comecei a vender 2 produtos. E assim eu fui escalando lateralmente, sucessivamente. E é isso que você tem que fazer. Se você está começando algo hoje, tenha foco e consistência, porque quem tenta focar em várias coisas ao mesmo tempo nunca fica bom em nada. E isso vale para todas as áreas. Então, por exemplo, eu já falei no vídeo anterior que hoje eu não tenho somente uma fonte de renda através da internet. Eu tenho aí 5 fontes de renda através da internet. Só que antes de eu ter essas 5 fontes de renda, eu primeiro fiquei muito bom em uma só. Aí depois que eu já estava muito bom nessa única fonte de renda, eu parti para a segunda, depois terceira, depois quarta, depois quinta, e hoje já tenho até outras fontes de renda que são fora da internet. Só que o que você tem que entender é isso: você primeiro fica muito bom em uma, aí depois você vai para outra, fica muito bom nas duas, e assim você vai escalando lateralmente, uma coisa de cada vez. Portanto, terceiro passo, terceira coisa que eu fiz para me tornar rico mais rápido foi isso: foi aprender a focar muito bem em uma coisa de cada vez. E bom, como eu tinha dito, agora que eu já terminei aqui tudo que eu tinha para fazer, bora curtir aqui o hotel. Então, ao longo da minha jornada e da minha experiência, principalmente da experiência trabalhando com pessoas, eu percebi que a maioria das pessoas não sabem estabelecer metas. Então o cenário mais comum é você ver, por exemplo, um cara que hoje está andando de ônibus com R$0 no bolso, começando um negócio e achando que através desse negócio, amanhã mesmo, ele já vai estar andando de Lamborghini, ou então que ele vai estar viajando o mundo sem data para voltar para casa e sem se preocupar com quanto ele está gastando, se hospedando só em hotel 5 estrelas, enfim. Eu não estou dizendo que o cara que anda de ônibus não pode sonhar com uma Lamborghini ou que ele não pode ter como meta uma Lamborghini, muito pelo contrário. Você tem que sonhar alto e você tem que ter metas altas. Se as suas metas e se os seus sonhos não te assustam, tem algo de errado. Mas o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, esse cara que tá andando de ônibus hoje, antes dele andar de Lamborghini, ele tem que saber que primeiro ele vai andar de bicicleta, depois ele vai andar de Corsa, depois ele vai andar de moto, depois ele vai andar de Corsinha, depois ele vai andar de Corolla e depois ele vai andar de Volvo, Porsche, Mercedes, BMW, e aí só em seguida é que ele vai andar de Lamborghini ou então Ferrari, enfim. Então a quarta coisa que eu fiz foi estabelecer muito bem as minhas metas de curto, médio e longo prazo. Então é como eu falei, no começo, quando eu comecei a buscar mais dinheiro, através da estratégia que eu escolhi, eu sabia que eu poderia ganhar muito, mas muito dinheiro. Só que eu só queria R$1.500 por mês. Essa era a minha primeira meta, R$1.500 por mês. Eu sabia que eu poderia ganhar muito mais, mas no primeiro momento eu só queria ganhar R$1.500 por mês. E assim que eu atingi esses R$1.500 por mês, eu fui para a segunda meta, que era fazer 10 mil por mês, depois 50 mil por mês, 100 mil por mês. E como eu falei anteriormente também, esses R$1.500 que antes eu buscava fazer por mês, hoje eu faço em menos de uma hora. Mas o que você tem que entender é que eu cheguei nesse patamar de forma consistente e progressiva. Portanto, recapitulando, a quarta coisa que você tem que fazer para se tornar uma pessoa rica é aprender a estabelecer as suas metas de curto, médio e longo prazo. E bom, já voltei da piscina, já tomei um banho, já me arrumei e agora tô indo jantar num restaurante muito top, bem ali naquela região. Geralmente hotéis 5 estrelas que são muito grandes, eles possuem uma variedade de restaurantes. Então esse aqui, por exemplo, tem 4 restaurantes diferentes. Aquele que tem ali é internacional, tem outro que é só de comida italiana, outro que é só de comida indiana e por aí vai. Agora são 5h30,
Daqui a pouco o sol tá se pondo. Na verdade, daqui a pouco não, né? Porque o sol aqui também se põe um pouco mais tarde nessa época do ano. Então começa a se pôr ali por volta das 6h40, 6h50. Mas vamos lá, antes de jantar e pra finalizar o vídeo aqui, quinta e última coisa que eu fiz pra me tornar multimilionário, pra me tornar uma pessoa muito rica. Que coisa foi essa? Foi parar de dar desculpas e começar a criar soluções. Então uma coisa que eu vejo que hoje é unânime, tá? O que as pessoas fracassadas mais fazem é dar desculpas. Elas inventam, na verdade, as desculpas. Elas são profissionais em criar soluções de vitimismo para não começar a agir, para não começar a fazer algo que pode transformar a realidade da vida dela. Então quando eu falei que eu saí do zero nesse mesmo vídeo aqui e falei que eu tive que utilizar dinheiro para gerar mais dinheiro, eu tive que desapegar, provavelmente você pensou, você criou uma desculpa, uma objeção na sua cabeça, mas pô, como é que ele conseguiu dinheiro saindo do zero? E a resposta para isso é muito simples. Então eu sabia que os bicos que eu fazia naquele momento, trabalhando de final de semana e às vezes à noite, eles só eram suficientes para eu me manter na faculdade, pagar o transporte, enfim, pagar a alimentação, algumas coisas do tipo, e para ajudar com algumas contas em casa. De resto não sobrava mais para nada. E o que eu precisava fazer então? Eu precisava arrumar uma forma de ganhar mais dinheiro, nem que fosse um pouco a mais. Por mais que o meu tempo já fosse extremamente escasso naquele momento, eu sabia que eu podia criar tempo. Então eu ia dormir menos. Se no final de semana, no sábado ou domingo, eu trabalhava só 5 horas por dia, eu ia trabalhar mais. Se eu tava comendo 2 vezes por dia lá no bandejão da faculdade, eu ia deixar de comer uma das vezes para poder sobrar mais dinheiro. Então, cara, é isso, é basicamente isso, é você não inventar desculpas, ou então, no lugar das desculpas, você criar soluções. E esse é um padrão que se estabelece, que se perpetua. Exemplo, agora há pouco, eu tava lá na piscina, tava o maior barulho, o sol contra a imagem, difícil de conseguir gravar lá. Nesse momento eu poderia ter muito bem desistido de gravar, ter falado, pô, não vou gravar, enfim, depois eu gravo em outro lugar, ou então amanhã eu continuo o vídeo. Mas o que eu fiz? Ao invés de dar essa desculpa, eu procurei uma solução. Olhei ao redor, vi que tinha outra tenda vazia, peguei minhas coisas, me desloquei pra lá e gravei o restante do vídeo. Então eu poderia, sei lá, cara, ficar aqui 20, 24 horas, 30 horas seguidas somente falando das coisas na minha vida, das coisas que aconteceram na minha trajetória, que poderiam ser motivo de desculpa, mas que eu dei a volta por cima e criei solução ao invés de colocar aquilo como desculpa, de colocar aquilo como obstáculo. Além disso, já vou passar outro insight aqui. Outra coisa que você pode fazer para evitar as desculpas e começar a encontrar soluções é ter clareza daquilo que você quer conquistar e clareza do processo, do plano que você tem que seguir. Por quê? Se eu falar para você que embaixo de você, nesse exato momento, tem um baú com 20 milhões em ouro, só que se nesse momento você não tiver uma pá para conseguir pegar esse baú, eu tenho certeza que você não vai colocar esse fato como desculpa, tá? Você vai fazer de tudo para arrumar essa pá. Se for necessário, você até vai escavar o chão com uma colher, mas você vai em busca desse ouro que está embaixo. Então se você quer parar de dar desculpas hoje na sua vida e quer começar a criar soluções, uma das coisas que mais irão te ajudar é o fato de você ter clareza do seu processo, clareza do seu propósito e clareza também do plano que você tem que seguir. Então é isso, galera, já tô aqui jantando, a luz aqui também já tá acabando, mas vou finalizando por aqui mais um vídeo. Espero que você tenha compreendido todo o conteúdo e principalmente espero que você aplique esse conteúdo. E por fim, não poderia deixar de dar todo aquele papo de youtuber que eu ainda não sei fazer, que é pedir o seu like, comentário, enfim. Então, tamo junto, um abraço e até a próxima.